Ok, estamos voltando aqui para a segunda parte 2, a segunda etapa, né? Para a parte 2 aqui dessa aula síncrona de hoje. Fizemos um intervalo de 15 minutos. Hoje é dia 19 de março de 2021. E estamos vendo aqui as rotas de fuga, tá? Vamos botar aqui o slide, continuar o nosso slide, né? Então, só relembrando, né? A rota de fuga não é um sistema só, ela tem vários sistemas para garantir justamente que as pessoas consigam abandonar o prédio, dentre eles a iluminação de emergência, a sinalização de abandono e o controle também de fumaça. Tá? Então a gente já viu a iluminação, vimos a sinalização, vamos ver agora, além do controle de fumaça, também a questão do equacionamento, quanto tem que ter a largura de um corredor. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Como eu comentei, aquela placa que tem a seta para cima, né, que você vai fugir para cima. Aqui está até conveniente, né, porque tem que subir uma rampinha, né, mas essa seta para cima indica siga em frente. Tá? Normalmente a gente põe também, nesse slide dá para ver, uma seta menor, ali a 30 centímetros do chão, alinhada com uma outra placa que está a 2,20 m de altura. Tá? Aquelas rotas que têm acessibilidade, aí a gente põe essa plaquinha da esquerda aí que tem a cadeirinha de roda, tá? Tem também acessibilidade. A gente tem uma norma também de acessibilidade para fluxo normal, né? Mas a gente pode ter rotas de fuga também com acessibilidade. É sempre importante, a gente vai ver isso quando falar da brigada de incêndio, né? A gente ter mapeado quem são as pessoas que têm necessidades especiais para o deslocamento, tá? E para você poder ter o auxílio e ter na equipe que está com essa pessoa alguém que vai auxiliar ela ali a abandonar, tá? Então, agora, existe uma norma, né, também, que é chamada de saída de emergência, né? Então, na rota de fuga tem iluminação de abandono, sinalização de emergência, e a saída de emergência seria o equacionamento mesmo, a largura do corredor, da escada, qual a distância que eu posso percorrer, né? Tá, então, a norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é essa daqui, NBR 9077, é um livro, uma norma bem grande. Essa figurinha aí é a edição de dezembro de 2001, é sempre bom a gente checar, já faz muito tempo aí, né? Já faz 20 anos essa norma aí. Se sempre checar no catálogo da ABNT, se existe uma versão mais atualizada, tá? Então, esse é só um printzinho de internet aí, para ilustrar a nossa aula, mas ela pode ser mais nova. Às vezes o número da norma muda também, mas aí lá no catálogo vai dizer, a norma não está inativa, ela foi substituída pela norma número tal. Aí a gente pesquisa a outra, né? Versão mais recente. Um exemplo disso, né, só para ilustrar, não tem nada a ver com incêndio, mas mais com ergonomia, a norma 5413 era uma norma que falava da iluminação, né, dos ambientes de trabalho e tal. E ela mudou de número. Né? Pronto, e a IT do bombeiro, que fala do cálculo das saídas de emergência, é a IT 11, Instrução Técnica 11. A última atualização aqui de 2018. Então vamos tentar entender. Eu sei que alguns de vocês estão aí com o celular, talvez fique meio ruim de ver essa figura. Bote o celular de lado aí, que eu acho que fica melhor. E o que é isso aqui? Para eu determinar a largura efetiva de um corredor, em algumas situações eu tenho que descontar esse espaço ocupado por uma viga, né? Uma viga estrutural aí, né? Uma coluna, desculpe, coluna, vertical coluna, horizontal viga. Então, uma coluna pode, se ela tem mais de 10 centímetros, a gente tem que descontar ela da largura efetiva do corredor. Se ela tem 10 ou menos, a gente não precisa descontá-la. Tá? Então, pode ocorrer um elemento estrutural aí, às vezes uma coluna falsa também para passagem de tubulação, pode ocorrer. O ideal é não ter essas protuberâncias aí no corredor principal, tá? Se possível, você fazer para dentro de uma sala, tá? Nos corredores de fluxo principal, o ideal é não ter isso. Né? Mas menos de 10 centímetros não preciso considerar. Se for mais de 10 centímetros, né, menor ou igual não considero, mais de 10 centímetros eu tenho que aí considerar. Descontar isso da largura efetiva. E a menor largura permitida para um corredor é 1,10 m. Tá? Mesmo que eu calcule lá e o meu cálculo dê meio metro, eu vou ter que fazer de 1,10 m. Tá? Nunca vai dar meio metro, vai dar no mínimo 55 centímetros, né?
Pode ocorrer do meu cálculo dar isso, mas eu vou sempre fazer com 1,10 m, tá? E pode ser maior também, em função do número de pessoas ali daquele ambiente, pode ser maior. Lembrando, né, que você vai, os rios, né, os afluentes seguem para o rio e o rio segue para o mar, né? Então vai sempre crescendo, né, de cima para baixo. Normalmente, quando é uma edificação vertical, até por conta do custo estrutural, a gente faz a mesma largura de corredor de cima até embaixo, tá? A gente calcula e segue a mesma largura de corredor para aproveitar os elementos estruturais. Mas ele poderia começar mais fino e ir aumentando o corredor, porque a população vai aumentar, a população que vai chegando nesses corredores principais vai aumentando à medida que você vai descendo do prédio, claro, né? Tá? Todo mundo vai fugir para baixo, então você teria que ver isso, né? Outra coisa que eu tenho que considerar é quantas pessoas vão passar nesse corredor. Se eu tiver 2 corredores, com a população de um andar aí, eu vou calcular a largura da saída, e se tiver 2 saídas, eu posso dividir por 2. Eu calculei lá, pô, deu 5 metros. Ah, mas espera aí, eu tenho 2 saídas aqui, a menos de 20 metros aqui, então vou fazer 2 saídas com a metade. Que vai fugir metade da população para um lado, metade para o outro, né? Em algumas situações eu não tenho outro caminho a seguir, vai ter que ser a largura calculada mesmo para aquela população daquele local ali, tá? Então imagine lá no IF, no IF de Macau, no meu trabalho, você tem 4 saídas, formato de cruz assim, né? Então a gente calcula para dividir 1/4 da população para cada saída dessa e pronto. Mas no simulado eu faço todo mundo sair pela saída da frente, para ver o pior cenário, né? E mesmo assim a gente consegue sair em 6 minutos. A população do prédio lá é em torno de 400 pessoas em determinado horário, né? A gente tem um pouco mais de 1.000 pessoas no campus, mas são distribuídas nos 3 turnos, né? Essa situação aqui a gente tem que estar evitando, tá? Um vaso desse aí pesa 50, 60 quilos, tá? Então ele é uma obstrução, a coluna, o armário, a cadeira, né? Então a gente tem que ter esse corredor calculado. Se for necessário botar algo decorativo, aí você tem que descontar essa coisa da largura do corredor, tá? Então no mínimo vai ter 1,10 m livre e pode ser maior, que a gente já vai aprender a calcular aqui. Tá? Então pode ocorrer isso, da pessoa botar um armário, um bebedouro, né, ali para isso atrapalha o fluxo, né? A gente sempre desce no sentido anti-horário, tá? As escadas têm que ser projetadas para descer no sentido anti-horário. 90% das pessoas faz curva melhor para a esquerda, né? Por isso que as pistas de atletismo são para a esquerda e as escadas têm que descer para a esquerda, tá? Mas aí para subir eu vou ter dificuldade, mas para subir eu não estou numa situação de emergência, né? Não vou ter tanto problema. Ali nessa figura dá para ver aquele símbolozinho, aquela bolinha ali com preto e branco ali. Esse símbolo se confunde com o símbolo antigo do extintor de incêndio, sabe? Acredito que é por isso que mudaram a simbologia do extintor nas plantas, tá? Vou cortar esse telemarketing aqui, tentando me vender algum cartão de crédito. Então a gente desce na coisa. E sempre as portas, né, tem que abrir no sentido de fuga, tá? Fuga do pavimento. Essa aqui é uma escada enclausurada. Então, deixa eu passar esse caminhão para explicar melhor. Vou aproveitar para tomar uma água. Estamos aqui no home office, né? Não é como uma sala de aula que a gente tem controle de ruído. Pronto, passou o caminhão, voltamos aqui para a normalidade. Então, essa é uma escada enclausurada. Veja só, eu falei para você já numa outra aula que a gente não pode pegar elevador num incêndio, porque o elevador é uma chaminé. Tá? E como é comum num incêndio cortar energia elétrica, você fica trancado dentro da chaminé, né? Então, vai morrer intoxicado ali. Mas existem elevadores de emergência, e esses elevadores têm um sistema de exaustão, eles têm vedação, né, para a entrada de fumaça, e também um sistema de ventilação forçada para tirar uma eventual fumaça do item, e tem uma instalação elétrica também protegida
e alimentada por um caminho diferente do restante da instalação elétrica do prédio. Tá? Além disso, o elevador de emergência ele é instalado numa antecâmara, como a gente vê aí nessa figura, né? Então ali eu tenho um PCF ali, que é a porta corta-fogo, deve estar ruim de ler ali no celular de vocês, mas essa portinha que tem aí no lado direito, vocês devem ter aprendido essa simbologia aí com a professora... Ai, fugiu o nome dela agora aqui, a professora de desenho, né? E significa uma porta aquilo ali, né? Sempre a porta abrindo no sentido de fluxo, sentido de fluxo da pessoa. E a escada ali, vocês não dá para ver a numeração, mas está ali, ó, 16, 15, 14, 13, 12. Então, a seta está no sentido da porta, mas a seta está indicando a subida, né? A descida é para a esquerda, anti-horário, tá? E aqui no lado direito dessa figura você vê duas saídas de ventilação, aqui ventilação natural, para você poder ventilar essa antecâmara. Aí existem duas portas ali, justamente para você não transformar a escada enclausurada, por isso tem o nome de enclausurada, numa chaminé, tá? Que é também a tendência natural a escada virar chaminé. Ali na escada você vai ver que tem também uma saída de ventilação em cada andar, tá? Para você equalizar a pressão ali, ter também troca de ar ali dentro da escada, né? Então essas portas corta-fogo, elas não são só corta-fogo, tá? Elas são corta-fumaça. A ideia é ela resistir ao fogo o tempo suficiente para não deixar passar a fumaça e as pessoas conseguirem sair por essa escada sem ela ser comprometida. Então, a partir de determinada altura de prédio, a norma vai pedir que eu tenha, sim, essa escada enclausurada. As paredes e o elevador também, a partir de uma altura um pouco maior, o elevador de emergência. A escada, a parede das paredes também tem que ser feito com tijolo especial, que tem maior resistência ao calor. Tá? O tijolo especial ou concreto armado. Muitas vezes se faz ela toda de concreto armado. É caro, né, fazer uma estrutura dessa. Tá? Lá em Santa Catarina, da onde eu vim, eu nem conheço esse prédio lá, mas está sendo construído, né, o maior prédio do Brasil. Dizem que a cobertura é do Neymar e o andar térreo é do pai do Neymar. Eu ouvi falar isso, né? Ele é tão alto que não tem norma brasileira para segurança contra incêndio dele, sabe? Tiveram que recorrer e aprovar normas internacionais, até o problema de para-raio, né? Tão alto que o raio cai na lateral do prédio. Então, você tem que fazer um sistema, a gente vai estudar isso ainda, um sistema de proteção contra a descarga elétrica atmosférica que tenha intermediários, anéis, né? Uma gaiola de Faraday que tenha pontos de captura do raio intermediário, de tão alto que ele é, né? Então, é um prédio que a gente vai ter que ter elevador de emergência para as pessoas conseguirem sair, né? É claro que esse elevador também é mais rápido, né? E também não vai conseguir sair a população toda por esse elevador, né? Então, determinados andares, de determinado nível para baixo, você vai ter que usar somente a escada, e outros andares vão usar esse elevador. Tá? E ali à esquerda, dá para ver, à esquerda e abaixo ali, dá para ver os dois elevadores comuns ali. Tá? É importante que as escadas tenham sempre o corrimão, né, e guarda-corpo. Qual a diferença? Nessa figura dá para ver aqui, ó. Guarda-corpo, o nome já diz, né, para guardar o seu corpo. Então ele vai ser mais alto, ele tem 1,5 m de altura. É o suficiente para, se você for imprensado nele por uma outra população ou empurrado por alguém, você não consegue cair por cima dele. Né? E o corrimão tem que ser na altura da sua mão, senão você não vai conseguir correr a mão, né? Então ele tem que ser na altura da sua mão. E outra coisa do corrimão importante, né, é que ele não pode ter ganchos que vá enganchar sua roupa, né? Então a terminação do corrimão tem que encostar na parede. Tá? Se ele tiver uma ponta, essa ponta tem que encostar na parede ou no chão, justamente para ele não ter um ponto de enrosco ali, de você prensar o seu braço quando você está prensado pelas outras pessoas, ou enganchar a sua roupa, uma bolsa, alguma coisa. Tá? Então o corrimão normalmente 80 centímetros e até 92. Se vocês forem ver uma mesa de escritório, se vocês ficarem em pé aí na mesa da cozinha de vocês, a mesa é 72 centímetros, se eu não me engano, de altura. Tá? Porque você vai usar ela, claro, sentado. Né? Se for uma mesa que você vai trabalhar de pé, ela tem que ter 90. Tá? Então, por isso o corrimão entre 80 e 90. Se você ficar em pé agora e botar a mão em cima da mesa, você vai ver que a sua mão fica quase esticada. Né? O corrimão é feito para você usar
o antebraço aqui flexionado, né? E ele serve de orientação, para você conseguir se segurar, tal. É muito comum também numa fuga você depois assistam aí o vídeo, vou mandar para vocês o vídeo da Boate Kiss ali. Tem um engenheiro lá, uma reportagem do Fantástico lá, ele fala isso, assim, quando você está com muitas pessoas, você não consegue levar a sua perna à frente para caminhar, porque você bate na outra pessoa, né? Então, como você está sendo empurrado por trás, não consegue levar a sua perna para frente, é muito comum você tropeçar. Você cair, alguém cai por cima de você, você não consegue se levantar, porque vai ter 10 pessoas ali passando por cima de você, né? E também não dá assim de dar um grito para trás, dá um passinho para trás, que eu estou imprensado aqui, quero abrir a porta. Não vai rolar. É por isso que as portas têm que abrir para fora, para o sentido de fuga, né? Esses guarda-corpos aí, tem que aguentar uma carga, tá? De 1.200 Pascal. E isso a gente viu outro dia aqui uma reportagem num país estrangeiro aí, de uma manifestação, não sei se foi no Chile, uma manifestação estudantil lá e o guarda-corpo rompeu, né? E aí eles caíram lá, 10 pessoas morreram, sei lá, 8 pessoas morreram. E foi uma comoção lá, porque a juventude, né? Então ele tem que aguentar essa carga, tá? Normalmente a gente não aplica essa carga, né? Mas numa situação de emergência eu posso aplicar essa carga, eu vou ter várias pessoas imprensando umas nas outras. Então, locais de grande reunião de público, tem que ter mais cuidado ainda, tá? Ali, o estádio de futebol, tem umas imagens que você vê na internet também, assim, do cara despencar lá da arquibancada porque rompeu o corrimão, né? O guarda-corpo, desculpa, né? Ó, então aqui a saída, o corredor de descarga, né? Sempre a descida para a esquerda, tá? Anti-horário. E como é que eu calculo isso? Vamos ver agora. Eu queria que vocês pegassem um papel e um lápis aí. Eu sei que alguns de vocês estão deitados numa rede, isso não é nenhum pecado, deitado no sofá, não é problema. Mas assim, quem puder, pegue uma caneta aí para a gente anotar esses dados e fazer essa continha. É uma conta de dividir aqui, dividir e multiplicar, tá? Para a gente aprender a equacionar, tá? Depois vocês vão fazer também lá, até é bom vocês rascunharem aí, porque tem uma tarefinha assim na nossa atividade lá do Google Sala de Aula, tá? Então, essa distância máxima é 25 metros, mas depende do risco, tá? Ela pode ser um pouco menor. Tá? No máximo vai ser 25, mas em algumas situações pode ser menor. Que distância é essa? É a distância de onde eu estiver no meu prédio, eu chegar na saída do meu andar. Tá? Então a gente calcula assim, 25. Se não tiver, eu tenho que abrir uma outra porta. Tá? Essas distâncias do pavimento. Né? E a largura é uma fórmula simples aqui, é P dividido pela capacidade de abandono. Tá? Essa capacidade de abandono é pessoas por minuto. Tá? 100 pessoas por minuto, 66 pessoas por minuto. Tá? E o N vai dar um número de unidades de passagem. Isso não é metro, tá? Uma unidade de passagem é 55 centímetros. 0,55 metro. Tá? Então vamos lá, como é? Eu vou primeiro calcular o N, o P aqui é a população daquele andar, né? Daquele pavimento, daquela região que vai usar aquele corredor principal, aquela escada, tá? Aqui um detalhe, tá? Se eu tiver 3 corredores principais, todos eles vão convergir para uma escada, aquela escada tem que ser o somatório dessas 3 populações aí, desses 3 corredores, tá? É um corredor mais estreito, mas a escada vai ter que ser mais larga. Então, esse P, imagine aqui, ó, não é... Se eu tiver uma saída só, vai ser a população daquele andar, tá? Mas se eu tiver várias saídas, esse P pode ser um pouquinho menor, tá? De qualquer forma, se convergir para o mesmo lugar, esse P pode ser menor, eu ter corredores mais estreitos, mas a escada, se for sair por uma escada, tem que ser o Pzão aí, que é a somatória desses pezinhos aí, tá? Dessas populações menores aí. A unidade de passagem é 0,55, aqui eu já falei, né? A menor largura de corredor permitida por norma é 1,10 m, em geral, né? E nos hospitais, 2,40 m. Tá? Porque nos hospitais a gente tem que ter também, a gente já tem dificuldade de locomoção, naturalmente, por conta da população atendida, né? E tem equipamentos, tem que ter alguém auxiliando, cadeira de roda, maca, né? Então, ele naturalmente tem uma largura maior, né? Corredor de hospital.
Aqui acho que é impossível vocês lerem, se vocês estiverem no computador, talvez vocês consigam ler, mas no celular vocês não vão conseguir ler. Então deixa eu traduzir aqui. Pelo menos vocês estão vendo aí uns quadrículos aí, com as colunas e umas linhas, né? A primeira coluna, essa da esquerda, ela é a coluna da classe de ocupação da tua edificação. Tá? Por exemplo, escola é letra E, hospital, letra H. Tá? E aí, aqui na segunda coluna é a subdivisão. A gente sabe que tem vários tipos de escola, né? Então, tem E1, E4, E5, E6 ali. A escola técnica, né, é um E4. Você vem ali na linha letra E, E4. E aí, a terceira coluna é o cálculo da população. Você não precisa contar quantas pessoas tem lá, tá? Você até pode contar, fazer lá um inventário, né, e ver quantas pessoas tem lá. Mas assim como eu tenho uma norma que eu tiro a carga incêndio, eu também tenho essa norma aqui que me diz a ocupação média das edificações. E numa escola E4 é uma pessoa para cada 1,5 m quadrado. Tá? É diferente, é isso aqui da área bruta, tá? Se for numa sala de aula, é uma pessoa para cada metro quadrado. Você calcula ali 30 alunos, tem que ter, uma sala de aula tem que ter 30 metros quadrados. Tá? E porque a densidade de pessoas numa sala de aula é um pouco maior do que no geral, porque numa área bruta, numa edificação, você tem área que não vai ter ninguém em alguns momentos, como, por exemplo, os corredores, né? Essas áreas de acesso, as escadas. Então, a gente pega a área bruta e divide por 1,5 aí, você vai saber quantas pessoas tem naquele prédio. Tá? Uma pessoa por cada 1,5 m. Tá? E ali as três últimas colunas, você tem o CA, que é a capacidade de abandono, tá? Ou a capacidade da unidade de passagem. Ali em cima está escrito capacidade da U de passagem, na segunda linha ali, né? Mas é o que a gente chama de capacidade de abandono CA. Então, ela é diferente para acessos de descarga, escadas e rampas e portas. Então, você está dimensionando um acesso e descarga, quer dizer, um corredor principal, você vai pegar a primeira coluna. Você está equacionando uma escada e uma rampa, você vai pegar a segunda coluna. A escada e a rampa tem a característica também, muitas vezes, de convergir uma população maior, mas aí tu tem o P lá, não tem problema, mas normalmente, você tem uma dificuldade de locomoção maior nas escadas e rampas, por conta dos desníveis, né? Então, o CA vai ser sempre menor nas escadas e rampas. Né? E aí, nas portas dos corredores secundários, é a última coluna. As portas que dão para os corredores secundários. A gente tem norma também de porta para a escola, exige 80 centímetros, no mínimo, 80 centímetros de largura de porta da sala de aula. Né? Mas se lembre que ali eu só tenho 30 pessoas, né? 31 pessoas. E essa tabela vai nas vários tipos de edificações, né? Aqui está a edificação hospitalar, ali o H. Então, como é essa conta? Vamos fazer um exemplo. Uma escola técnica aí, uma escola profissionalizante, o Senai, o IFRN, o Senac, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Como é que você faz? Então, eu tenho 1.500 metros quadrados de área bruta. Então, eu sei que ela é um E4, vou entrar lá, a capacidade de abandono ali para a escada, né, 60. Estou calculando a escada. A população, uma pessoa para cada 1,5 metro quadrado. Da onde é que eu tirei isso aí? Da tabela também, tá? Essa capacidade de abandono e essa população, eu tiro da tabela. Então, eu tenho lá, se eu tenho 1.500 metros quadrados, divido por 1,5, eu tenho 1.000 pessoas. É o campus Caicó, Macau, nossos campos no interior. Aí vou calcular o N. N é a população dividido por aquela capacidade de abandono que a gente viu ali, que era 60, né? Então, 1.000 dividido por 60 dá 16,7. E agora, com esse 16,7, não é a largura do corredor, não. É o número de unidades de passagem. Cada unidade tem 0,55 metros. Então, vou calcular aqui o L, que é a largura da escada, nesse caso aí,
0,55 vezes o N. Então, 0,55 vezes 16,67 dá 9,17 metros. Pronto, se eu tiver essa população aí de 1.000 pessoas e elas vão sair todas pela mesma escada, aí eu teria que ter 9 metros de largura essa escada. Onde é que vocês viram uma escada com 9 metros de largura? Talvez só num grande estádio de futebol. Tá? Normalmente as escadas são menores. Por quê? Porque eu não vou ter uma escada só. Ah, professor, mas a nossa escada no nosso prédio é bem menor ainda. Tal. Ah, porque o prédio é residencial, tem menos pessoas, não vai ter 1.000 pessoas naquele prédio, né? Então só tem uma escada e ela é bem menor, tem 2 metros só de largura, tem 1,30 m de largura e tal. É por conta da população. E o CA também muda, porque em edificações residenciais vai ser um pouco diferente. Tá? Então esse número 9,17 metros é se eu tiver uma saída só, uma escada só, um corredor só. Se eu tiver 2, já posso dividir por 2. Tá? Se eu tiver 3, divido esse número aí por 3. Mas se eu tiver as 1.000 pessoas, as mil pessoas aí saindo pelo mesmo canto, é esse número aí mesmo, tá? Parece absurdo, né, ser tão largo, mas imagina, eu falei lá da Igreja Universal aqui de Natal, a principal deles ali, né, não sei como eles chamam ali, de catedral, não sei como é que eles chamam ali, do templo principal ali, mas toda a fachada é composta de portas, né? Então, a saída de emergência daquela igreja ali, daquele templo religioso ali, tem a largura do prédio. Né? Todas as portas abrem ali para conseguir tirar aquela população dali. Ó, um edifício de escritórios, aí com o escritório é o código D, tá? Com área total de 1.500 metros quadrados. Então, aí no escritório a densidade de pessoas já é menor do que numa escola, né? Então, eu vou ter uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Mas o CA, a capacidade de abandono lá na tabelinha, também deu 60. Acho que também é para uma escada aqui. Aí vou lá, 1.500 metros quadrados dividido por 7 vai dar 214 pessoas nesse prédio aí com essa área, né? Aí o N é a população dividido pelo CA, 214,29 dividido por 60, 3,57 unidades de passagem, tá? Agora eu tenho que multiplicar pela unidade de passagem, que é 0,55, pronto, vai dar lá 1,96 m. 2 metros aqui de largura no edifício. Então já deu menor do que numa escola, né? Porque numa escola eu tenho maior densidade. Isso é um outro, agora está se discutindo muito isso, né? Por que não volta à escola? Proíbe o trabalho, mas a escola, não sei o que lá, a pessoa não para a escola não quer ir, mas para a praia quer ir, não sei o que, né? Porque numa escola eu tenho uma densidade de pessoas muito maior, né? Então o contágio aqui e o controle também dos procedimentos é muito mais difícil, né? O protocolo mesmo de trabalho é muito mais difícil. E dependendo da idade das pessoas, um pouco mais difícil ainda, né? Se for uma escola de educação básica, né? Tá? Então aqui tem outros problemas ali, esses aqui eu tenho no coisa de vocês. Sempre divide o P pelo CA, a população, né? Você vai calcular a população, dividir pela capacidade de abandono e depois multiplicar por 0,55 para saber a largura daquela área, tá? Lembrando, né, que se você calcular essa população e toda ela for sair pelo mesmo canto, tá? Se você conseguir dividir essa população por 2 saídas, aí eu divido essa largura de corredor, de escada por 2. Tá? Aqui nesse caso aqui, se vocês quiserem anotar, eu acho que esse aqui é até o probleminha que tem lá no sala de aula, 7,14 metros. Um hotel, o hotel já é um pouquinho, você tem a densidade de pessoas no hotel é menor. Tá? Porque no hotel você tem também uma prestação de serviço personalizada, né? Então você tem uma pessoa para cada 15 metros quadrados. Tá? E aí você vai dividir vai pegar a área do hotel, tem 300 metros quadrados, divide por 15, você vai ter a população. Tá? Aí depois divide essa população pelo CA ali por 45, você vai ter um número de unidades de passagem. Aí multiplica por 0,55, tem a largura da escada, se for uma escada só. Ok. Outro detalhe aqui, vocês podem imaginar que num hotel, se ele for vertical, não vão estar todas essas pessoas no último andar, né?
Mas por que eu calculo a escada com todas as pessoas? Porque aí é questão estrutural. Você não tem como construir uma escada. Até tem, mas é mais caro você construir uma escada que começa estreita e vai alargando, né? Poderia ser assim, porque você vai ter menos pessoas em cima, à medida que cada andar for descendo as pessoas, vai aumentando o número de pessoas, aí teria que ir alargando a escada. Mas por questão estrutural, a gente acaba calculando com a população toda e aí coloca. É diferente de saídas, de portas de saída do andar, porque essas portas, aí sim, vocês têm só a população daquele andar. Se o pavimento, se o for térreo, por exemplo, o hotel aí for térreo, aí você pode dividir pelo número de corredores ali de saída, né? Ou devido à população, ou devido esse cálculo aqui pelo número de corredores, né? Número de saída. Bom, o supermercado já tem uma pessoa para cada 3 metros quadrados, é um local também de acumulação de pessoas, né? Agora na pandemia se discute muito isso também, né? Eu tenho que ir no supermercado. Então, uma das normas que se fez, ó, só vai uma família, uma pessoa por família. Aí cria um problema social também, porque como é que a pessoa vai sem levar o seu filho? Né? Ela não consegue deixar o filho em casa para ir no supermercado, então se faz algumas concessões de você poder levar 2 pessoas por família, mas assim, é muito comum ser um programa familiar e no supermercado, né? Vai o marido para empurrar o carrinho e, e tentar comprar alguma coisa que a mulher nunca deixa ele comprar, mas vão em 2, né? E, às vezes leva os filhos junto para fazer um lanchinho, aquela aventura de ir no supermercado, né? E como eu tenho uma concentração grande de pessoas ali, tem também problema de contágio, né? Maior de contágio, né? Ó, o templo, veja só aqui esse cálculo de um templo, ó, uma pessoa por metro quadrado. Tá? Você tem uma densidade grande de pessoas, né? Porque é um local amplo, né? Um grande auditório, mas você tem uma pessoa para cada metro quadrado, né? Então, você tem, a largura aqui vai ser grande, né? Da saída do templo, né? Normalmente é um auditório só, né? Ok, encerramos aqui esse slide, já tem gente saindo, aguente firme aí que só falta 5 minutos. Já vou voltar aqui para a tela principal. Aí. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Eu quero conseguir entrar no Google Sala de Aula. Alguém não conseguiu assinar aí a frequência? Depois veja, depois me avise aí quem não conseguiu assinar, se alguém já saiu aí e não conseguiu assinar, mas acho que conseguiram, né? No fim funcionou, né? Beleza? Então, por hoje é isso. Façam lá as atividades, aproveite aqui essa que está quentinho na cabeça de vocês, porque depois vocês vão esquecer. Se esquecer, vocês assistam lá o vídeo, a videoaula que está lá na tarefa, né? E façam o cálculo lá e vamos resolvendo as tarefas para a gente já ir se livrando, não deixe acumular, tá? Vamos já resolvendo e para depois vocês poderem se concentrar nas outras disciplinas. Pode falar, Maria. Essa aula que o senhor dá agora ao vivo, o senhor repõe lá, não é isso? Eu ponho também, lá vai estar assim uma aula síncrona, né? Ela tá, fica 2 filminhos, tá? Parte 1, parte 2. Você pode assistir essa também e tentar resolver as tarefas e de qualquer forma em cada tarefa normalmente tem uma aula gravada também. Às vezes Tá é só certo. a norma para vocês olharem, mas normalmente eu boto um filminho, Tá bom, certo? professor. E Obrigada. depois eu vou mandar por curiosidade para vocês, eu mando aí no Zap o filminho aí o link do filme dessa reportagem da Boate Kiss, tá? Pra vocês verem. É legal porque não é só repórter falando, tem um técnico lá, um engenheiro lá que comenta essa questão aí da fumaça e tal, tá? Só para se vocês tiverem um tempinho por curiosidade. Ok? Valeu aí, muito obrigado. Vou mandar no Zap. É esse aqui esse aqui lá é o vídeo lá que tá aí no chat? Não, esse foi do pessoal do Corrimão que caiu. Na Venezuela, eu acho. Sim, esse é o do corrimão lá da Venezuela, né? É Venezuela? Isso. Eu acho que foi Venezuela. Pronto, vocês conseguirem algum. Eu vou copiar aqui e botar no Zap ali. Ok, muito obrigado. Depois eu boto esse do Fantástico sobre a Boate Kiss. Valeu, tchau, tchau.